Acaba de acabar Arsenal vs Newcastle na casa do Newcastle no St. James Park. Uma partida que terminou em 2-1 pro Arsenal com um gol de Gabriel Magalhães e um gol de Mikel Merino. O Newcastle marcou gol com Nick Waltemade. Uma partida que foi incrível, muito surpreendente. Eu sabia que seria uma partida boa. É quase sempre ali um duelo contra o Newcastle. Sai algo interessante, mas ela foi incrível. Ela foi fora dos padrões. Pra quem não viu, o cara perdeu um jogaço. Foi realmente jogaço. Ataque contra a defesa na maior parte do tempo com o Arsenal com a bola no pé. E eu vou te contar como é que Mikel Arteta conseguiu bater a defesa brutal do Newcastle, que não dava um espaço. Foi um jogo defensivo, assim, lindo de ver do Newcastle, cara. Enfim, a gente vai entender como é que tudo rolou, padrões táticos, inclusive o Arsenal apresentou muitos padrões táticos interessantes. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E sim, rapaziada, isso aqui é uma série nova no canal. Não tem muito segredo, eu não fazia análise de jogos de Premier League, eu fazia análise de jogos do Chelsea, especificamente o Chelsea. Eu também trazia análise da Champions, e agora vai ser mais comum ter análise de jogos de Premier League. Inclusive, cara, a minha expectativa pra esse jogo era um empate ou uma vitória do Newcastle, porque o Newcastle é muito chato e tá precisando de ponto, porque o Newcastle teve um início muito fraco. E o início do Newcastle e a pontuação atual do Newcastle é injusta, porque o futebol jogado em campo é muito bom. O Newcastle deu trabalho pro Barcelona, o Newcastle atormentou o Liverpool, o Newcastle atormentou muitos clubes e não conseguiu os pontos, cara. Isso é muito interessante se você parar pra pensar, porque mesmo jogando um futebol bom, eles não estão conseguindo pontuar. E eu achei que o Arsenal, que já não tava voando tanto, não ia conseguir bater de frente, mas conseguiu no final do jogo, cara. E que sofrimento. Mas, cara, foi um jogo onde o Arsenal dominou muito. Se eu citar, por exemplo, estatísticas, né? 64% de posse de bola, 2.05 de XG, né? Já mostrando que o 0.49 do Newcastle não merecia ganhar o jogo. 3 grandes chances, 20 finalizações a 8 e muitas outras coisas, ok? O time do Arsenal tava um pouco mais direto ao ponto, trabalhando menos a bola, porque não tinha como trabalhar a bola. O Newcastle tirava todo o espaço que o Arsenal tentava atacar. Era muito difícil. Tinha que rolar tabela, tinha que rolar individual ali, duelo, realmente do ponta ganhando, pra conseguir abrir espaço. E, cara, tava um sofrimento absurdo pra abrir qualquer espaço no Newcastle desde o primeiro minuto. O Newcastle, quando marcou o primeiro gol, cara, aí virou uma retranca dos infernos, cara. Aí virou realmente um time muito retrancado. No segundo tempo, inclusive, você conseguia ver um design de 5-4-1, né? Com centroavante lá na frente, uma linha de 4 no meio de campo e uma linha de 5 na parte de trás. Brutal, meu amigo. Sem nenhum espaço, sem nenhuma chance do time do Arsenal fazer qualquer coisa. E realmente era muito, muito denso, cara. Que defesa poderosa que o Newcastle tem. Contra todo time assim, a gente sabe, né? Time que se defende bem, contra-ataca bem, mas não é aquela retranca pura. Não é aquele futebol super defensivo, porque o Newcastle tem excelentes padrões criativos e de ataque também. Quando a gente olha, por exemplo, para as formações que foram pra campo. E o Newcastle foi pra campo com um 4-3-3 contra 4-2-3-1 do Arsenal, como vocês podem ver. A execução do Arsenal normal é 4-3-3, ok? Não é 4-2-3-1, então nesse jogo é um pouco diferente. Até porque eles não têm um meia, de fato. Eles têm mais um meia atacante, que é Eze, né? É um jogador mais de ataque. Eze também consegue jogar no meio de campo, só pra deixar isso claro. Não é um problema pra ele isso. Agora, não quer dizer que é a melhor posição dele. Então eu gostei da modificação. Inclusive, quando o Nwaneri entra em campo, eu prefiro que ele vá pra esse design aqui, porque o Nwaneri é bem mais um 10 do que necessariamente, né, um camisa 6 ou 8 pra estar no meio de campo. E também o que a gente vê é um 4-4-2 na linha de pressão do Arsenal. Esses dois volantes se juntam os dois pontas e Eze e Gyökeres juntos aqui, né, eles fazem esse ataque aqui, essa pressão alta. Então a gente vê um design 4-4-2 na pressão, 4-2-3-1 no design de ataque, né, com Eze já abaixando aqui pra poder receber a bola e criar de maneira central muitos movimentos assim dele, e 4-3-3 quando o Arsenal está se defendendo, Eze participando do meio de campo por um lado, né. A gente vê a Eze muitas vezes à direita, inclusive não é o lado dele normalmente é a esquerda, mas Rice ficava bem mais à esquerda, que é a posição certa de Declan Rice, onde você tem o melhor cruzamento dele, onde você tem as melhores habilidades de Rice, é por ali. Então pra não perder isso, ele fica mais à esquerda, acredito eu, ok? Então esses foram os designs que a gente viu em campo do Arsenal. O time do Newcastle, por outro lado, foi com um 4-3-3 padrão. O 4-3-3 do Newcastle é bem simples de entender, cara. Ele não tem muito segredo. O que acontece muitas das vezes é os dois pontas que vocês estão vendo aqui, Gordon e Murphy, eles se juntam à linha do meio de campo e viram 4-5-1, com um claro esquema de contra-ataque, onde um dos pontas é acionado em velocidade junto à linha de ataque, pra tentar acionar um 9 ali com passe central ou com passe de lado de campo. É assim que funciona normalmente. Basicamente é isso, o cara não tem muito segredo. Às vezes vai pra um design de 5-4-1, como foi hoje, ok? É assim que o Newcastle se defende e essa é a modificação padrão que você vê. O que acaba acontecendo no ataque do Newcastle é que ele é imprevisível. Qualquer um desses jogadores de defesa, do zagueiro ao meio de campo, pode acabar parando na cara do gol em algum momento. Isso pode acontecer. A maior chance é um jogador do meio de campo chegar na cara do gol, mas às vezes acontece até do zagueiro chegar na cara do gol. Então é assim que o Newcastle funciona. Esse é o 4-3-3 do Newcastle, bem resumidamente, de maneira pobre. Então, em resumo, cara, Arteta não vai com futebol covarde. Vai pra ganhar o jogo, vai pra atacar o adversário, vai pra pressionar ele. E fez isso muito bem, cara. A volta de Bukayo Saka foi muito importante, inclusive. A gente vê uma diferença clara entre Saka e Madueke, que eu vou deixar isso aqui bem claro. A diferença, ela basicamente tá na capacidade.
velocidade. Saka tem muito mais capacidade de passe, né, de um passe mais refinado, de um acabamento nas jogadas, de realmente gerar uma jogada de perigo. Tanto ele finalizando, quanto os aliados dele também recebendo uma bola com muito mais qualidade. Isso é o que muda de Madueke pra Saka. Parece pouca coisa, mas não é. Isso aqui é uma diferença gigantesca, né? É o que separa um craque ou um jogador brilhante de um jogador mediano, ou de um jogador que tem uma característica positiva, mas que não consegue colocar ela realmente como algo muito significativo pro time dele, que é o caso aqui, cara. É o que separa um Eze, por exemplo, de também um Madueke, que é capacidade de Eze de fazer a coisa realmente com qualidade e acabar a jogada muito bem. Isso aqui foi totalmente diferente, né? Então o Arsenal tinha um perigo de gols claro ali, Saka, ele foi esse perigo aí pro time do Arsenal. E eu diria que é o jogador que eu tenho que mais falar dele aqui nesse momento, né? Porque ele foi fundamental pra jogada de ataque. Mas também quem tava na linha de trás tava participando muito, os laterais, zagueiros, os volantes também estavam muito bem ali, administrando muito bem o jogo. A criatividade eu diria que foi muito por ali, né? Que os pontas nem sempre estavam conseguindo. E também com o Eberechi Eze ali baixando ali pra poder controlar ali o jogo. E ele deu passes brilhantes ali durante a partida. Então ele foi uma das pessoas que mais desbloqueou a linha de marcação, conseguindo substituir muito bem, né? A ausência de Odegaard, que tá voltando de lesão. O Arsenal nesse começo de temporada tá sofrendo muito com lesões também, cara. E aí a gente tem os problemas de arbitragem, ok? A arbitragem do jogo falhou muito. E falhou feio nessa partida. Eu não tenho como vir aqui e dizer que realmente o árbitro foi muito bem, porque não foi, cara. Assim, ele tava perdendo o ritmo do jogo, tava parando alguns lances que não devia parar, tava deixando alguns lances seguir. O jogo tava muito físico, inclusive. Eu acho que é muito permissiva a Premier League nesse sentido, cara. Se fosse um jogo de Champions, seria completamente diferente. Não teria essa permissividade toda. E isso acabou fazendo ele perder o rumo do jogo. E aí tem as polêmicas dos pênaltis. Vou começar com o pênalti do Arsenal em primeiro lugar. O pênalti, teoricamente, é em Gyökeres. E Gyökeres vai ali pegar a bola pra cortar o goleiro. Ele claramente não ia cortar o goleiro. O objetivo dele era tirar a bola do goleiro e tomar o pênalti. O que não tá errado, né? Todo jogador bom sabe fazer isso. Ele não fez errado. Sim, ele valoriza o lance. Sim, ele tenta tomar o contato. Sim, tudo isso aconteceu. Mas ele não força o contato. O contato acontece pelo goleiro. Agora, a grande questão que a gente entra aqui, o que Nick Pope fez na jogada, que muita gente não tá considerando. A bola bate em Nick Pope antes dele acertar Gyökeres. E não bate com ele querendo. A bola, ela é tirada por Gyökeres e bate no pé do Nick Pope antes de sair. E aí a gente tem, né, aquela questão de dizer que não foi falta, porque como ele atinge a bola antes de atingir Gyökeres, não poderia ser um lance faltoso, então não seria o pênalti. É por isso que eles anularam. Isso tá certo? Não sei. Eu não sou especialista em arbitragem, pra ser bastante sincero com vocês, não faço ideia. Agora, é um lance estranho. Assim, você que tá questionando o lance, você não tá errado. Pareceu o pênalti, cara. A arbitragem, inclusive a galera da arbitragem ali da ESPN, né, ela fala, né, que achou que foi pênalti. Eu entendi o lado dela, cara, porque realmente dá pra achar que aquilo ali foi pênalti, porque o pé dele que pega na bola não foi proposital e meio que ele não acerta a bola porque ele quer ou pra parar o lance ou nada. Gyökeres tira a bola dele e a bola resvala um pouquinho no pé dele antes dele acertar Gyökeres. Então é bem questionável, é um lance que é polêmico, não tem saída. Vai ter gente que vai achar, tem gente que não vai achar. Vai ficar pra vocês aí na aba de comentários pra vocês degladiarem aí e decidir que se foi ou não pênalti. É com vocês agora. Agora eu tenho o segundo lance, que é a mão de Gabriel Magalhães no lance. Aqui a gente tem outro debate. Foi mão? Foi. O braço tava super ampliado? Não. Tava um pouquinho ampliado, de fato. Só que tem um porém. E aqui eu acho que é porque também eles não tornaram aquele lance pênalti. Vamos lá. Eu vi ali no replay e eu senti que ele acertou a bola, que a bola ela desvia um pouquinho. Não na hora que o cara chuta. Ele meio que encosta bem na hora que o cara tá chutando, né? E aí a bola dá uma resvaladinha nele, no pé dele, e aí bate no braço dele, que não tava super ampliado nem nada do tipo. Eu vejo margem ali pra eles também cancelarem o pênalti, considerando que eles também não deram pênalti num lance que talvez eles deveriam dar. Então, nos dois lados, talvez ambos tenham sido roubados pela arbitragem, ou ambos também tenham tido interpretações suficientes pra você olhar e falar, isso aqui não é pênalti. Então vai ficar pra vocês aí decidir o que foi ou não foi. Eu não sou especialista em arbitragem, não sei se o braço tava ampliado o suficiente. Não é o lugar onde eu tenho que falar. Mas sim, a arbitragem foi mal. Senti que em muitos lances ele foi permissivo demais, principalmente com os dois centroavantes ali. Estavam tomando porrada toda hora. Tem alguns lances bem questionáveis ali. Agora falar um pouquinho dos gols do jogo, né? Como é que rolou os gols da partida, cara. O gol do time do Newcastle foi muito bonito. Um passe de Tonali, onde ele botou a bola na cabeça de Walter Mead, que é muito alto, muito difícil de parar no ar. É uma dificuldade enorme, né? E aqui talvez abra um ponto de crítica pro treinador do Arsenal, né? Que não escolheu a melhor opção pra zaga, né? Não botou Saliba em campo. Eu não sei se é porque ele tá com alguma questão física. Confirmem aí na aba de comentários. Eu não sei porque eu não tô inteirado do mundo do Arsenal tão a fundo pra saber. Mas no jogo onde você tá enfrentando o Newcastle e na semana você vai jogar um jogo de Champions contra um time mais fraco, eu preferiria colocar a dupla Saliba e Magalhães hoje e tentar garantir os pontos. E talvez Saliba teria evitado aquele lance, né? Com um outro comportamento ali em campo, com uma leitura, uma inteligência ali pra organizar os caras em campo. É a grande diferença que ele
faz. Ele é meio que quase que um capitão em campo, né? Você vê o tempo inteiro o Saliba dando instrução pra todo mundo, porque o Newcastle tem uma arma a mais pra poder fazer um gol ali, por exemplo, hoje de cabeça, que o antigo centroavante não teria esse poder no ar. Deixa isso bem claro aqui pra vocês. E aqui, cara, vem o motivo do porquê que o Arsenal ganhou essa partida, cara. Arteta, ele foi muito bem nas substituições, e eu olhei e falei, cara, ele tá abrindo o campo, Raul colocou os jogadores ali pra contra-atacar. Ele vai tomar um gol. Eu tenho certeza que esse cara vai tomar um gol. Eu falei, não, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. Não, isso aqui vai dar errado. Quando ele substituiu lá nos 70 minutos, né? Que ele tira o lateral pra colocar um meia e ele tira um ponta pra colocar outro ponta ali, pra dar velocidade ali pro campo. Claramente o ponta saiu, né? Que foi Saka, provavelmente por questão física, ele não deve poder jogar 90 minutos. E aí ele teve que tirar Saka. E, cara, eu pensei, isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar errado, ele vai tomar um gol. Com certeza vai tomar um gol ali no lado de campo, que vai ficar uma linha de 3. Não aconteceu não, cara. O Newcastle tava absolutamente com medo e na hora que tentava contra-atacar, faltava qualidade pra criar. Então acabava que a bola nem chegava com qualidade. Muitas vezes o goleiro do Newcastle errando os passes ali, né? E deu certo, né? Merino, ele é fundamental pro gol acontecer. De fato, ali nos 84 minutos ele consegue fazer o gol com um belo passe, né? Que deram pra ele. Botaram a bola na cabeça dele, foi gol, né? Até um pouco parecido, né? Com o gol do próprio Newcastle. E aí depois, no fim do jogo, ali depois do, sei lá, 28º escanteio que o Arsenal teve na partida, ele consegue colocar a bola ali em Gabriel Magalhães. E Gabriel Magalhães, sabe como ele é muito bom de cabeça, o brasileiro é excelente nessa parte. Já salvou um monte de jogo do Arsenal e foi gol. E tem gente que fica falando, às vezes, tipo, nossa, o Arsenal só faz gol de bola parada. Cara, o time tá super defensivo, tentando tirar a bola de qualquer jeito, toda hora escanteio. É a única arma que eles têm, cara. É ficar cruzando bola e tudo mais. O Newcastle não queria jogar partida, velho. É a única arma que tem. Isso não é um jogo feio. Isso é culpa do Newcastle. Se o jogo tá assim é por causa do Newcastle. É a única arma que você tem. Eu não vou chegar aqui e falar que o Arsenal é uma merda porque ele tem a bola parada. É algo positivo. O time vai ficar jogando a bola pra toda hora pro escanteio ou pra lateral. Tu vai cobrar na área e vai tentar fazer gol de cabeça. E é muito difícil fazer gol de cabeça. Olha a estatura dos jogadores do Newcastle, meu amigo. Dan Burn tem 2,3 m ou 2,4 m, um bagulho assim. Cara, o cara tem 2,3 m de altura, velho. E todo mundo é alto. Tem vários jogadores altos aqui, brutais de você enfrentar. Então as substituições foram muito, muito positivas mesmo. E no momento que ele põe Odegaard em campo, você vê a diferença de um jogador que é criativo, que tem visão de jogo, que cria lances de perigo, pra um jogador cerebral. Porque o Odegaard começa a distribuir bola com muita qualidade. Tem uma bola enfiada que o cara falou, né? Uma tacada de golfe ali, que ele enfia a bola ali pro lateral que tinha entrado. E, cara, a bola foi na cara do gol. Um lateral melhor tem até feito gol, né? O Luiz Skelly não soube muito continuar o lance. Alguém com mais capacidade de drible talvez teria feito um gol ali. Porque ele botou o cara na cara do gol, velho. Você vê a diferença do jogador cerebral pra um jogador criativo, né? Tem uma diferença grande aí. Porque, cara, ele vê o que ninguém vê. É incrível a diferença, cara. Então o Arsenal desfalcado, faltava esse cara e deu diferença. Escanteios aconteceram por causa disso. O jogo só parou desse jeito por causa da entrada de Odegaard, cara. Ele foi fundamental, a criatividade ali. O Arsenal foi corajoso, o Arsenal foi atrás. E isso aqui é o que o time campeão tem que fazer. Ganhar do adversário que você não ganha, que é difícil. Eu imaginei que seria empate, mas não foi. O Arsenal foi corajoso junto com o Mikel Arteta. Parabéns, parabenizo o treinador. Sobre dosar o jogo, conseguiu atacar, ainda mantendo a defesa, porque os contra-ataques do Newcastle foram quase todos parados muito bem. Eles não conseguiam dar continuidade, porque o Arsenal mantinha ainda o equilíbrio defensivo, mesmo com tantas peças de ataque em campo, cara. E nesse momento aqui, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ok? Ajuda muito o canal. Se possível também, cara, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone, você dá um hype gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas. Se você quiser ter um contato mais direto, um contato mais rápido, você pode me seguir no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Por esse contato mais rápido, você vai me ver comentando partidas de futebol, mercado da bola e outras coisas. Me segue lá, cara. Enfim, agora a gente vai terminar isso aqui falando quem jogou mal e bem dos dois lados e comentar aqui um pouquinho de alguns jogadores, que eu acho importante. Inclusive, eu fiz muito esse vídeo pra poder comentar destes jogadores também, cara. Assim, no time do Newcastle, eu vou falar de quem jogou bem na partida. Vou dar alguns protagonistas aqui que eu gostei muito hoje. Tonali no meio de campo, muito bem. Quase MVP dos caras, muito bem mesmo hoje, ok? Jogou mal contra o Barcelona, mas hoje já jogou bem pra caramba. Na linha de zaga, eu gostei dos dois zagueiros, mas principalmente eu tenho que falar de Malik Thiaw. Cara, esse cara acabou de chegar, velho. Ele acabou de chegar, não precisa jogar tanto. Ele tirou tantas bolas, ele salvou tanto. Ele foi o segundo goleiro, às vezes, em alguns momentos. Porque, mano, o goleiro não ia pegar o lance, e ele tava em cima, e ele tava tirando espaço. Incrível, que zagueiro bom, cara. Tino Livramento também, cara, maravilhoso, muito bem, defensivamente, principalmente. Acompanhando os caras, tirando todo o espaço, infernizando. Trossard ficou no bolso dele, cara, não tinha partida. Trossard não conseguiu fazer nada no jogo por causa desse cara. Pra mim, o MVP do time do Newcastle, Nick Pope. Que goleiro bom, que goleiro de qualidade. Faltou qualidade com os pés, mas as defesas foram insanas. Esse jogo era pra estar 2-1 já, há muito tempo, mas Nick Pope tava imparável, velho. E você não precisa de um monte de XG pra fazer gol, você precisa de alguma grande chance ali concentrada, uma oportunidade de meter a bola num canto ali que é gol, cara. E Nick Pope fechou todo o espaço e tirou lances impossíveis. Foram vários lances que eu olho aqui que eu penso, pô, aquilo ali, a maioria dos goleiros tomaria aquele gol. Nick Pope não tomou. Fechou o espaço. Como é bom ter um goleiro bom, né? Realmente que você pode contar com o cara. E por último, Walter Maiden. Gostei do jogo dele, não só pelo gol, mas também pela produção criativa
defensiva. Ele tava muito bem nas transições do time, tava indo muito bem, que eu acho que é uma grande diferença aí pro 9 do Arsenal. Quem jogou mal hoje em campo do time do Newcastle, eu não gostei da partida de Burn, eu achei ele muito exposto, muito fácil de passar. É um jogador que deixou a desejar, e eu também não gostei do resto do ataque. O resto do ataque não fez nada na partida de hoje, então eu faço essa crítica aqui a eles. E eu também não gostei das figuras que vieram do banco. Eu acho que eles estavam perigosamente quase tomando cartão vermelho. A maioria dessas figuras não foi bem quando vieram do banco, então eu critico aqui o banco de reserva do Newcastle, que deveria ter feito mais. Pelo menos ajudar um pouco mais o time, cara. Ajudar um pouco, inclusive. Agora falando do time do Arsenal. Vou citar aqui duas figuras que vieram do banco e que mudaram o rumo do jogo. Degas e Merino. Os dois maravilhosos, tenho que citar aqui. Em campo, eu cito aqui Gabriel Magalhães e Declan Rice. Os dois foram perfeitos, defensivamente principalmente. Declan Rice com leituras brilhantes pra linha de defesa. Ele subia pra atacar, voltava. Subia pra atacar, voltava. Subia pra atacar, voltava. Jogador, dá pra dizer que é box to box, cara. O tempo inteiro. Tá no ataque, tá na defesa, tá na criatividade, tem tudo, tá em todo lugar. A leitura é muito boa. Ele tava à frente do lance, quase todo lance. Lembra muito o Rodri. É muita qualidade, é muito jogador. Que cara incrível, mano. Como o Declan Rice joga bola bonito, sabe? É um negócio lindo de ver, cara. Então os elogios vão pra esses dois aqui, eles foram muito bem, cara. Também elogio Zubimendi, de novo, perfeito ali, equilibrando muito bem o meio de campo, não dando nenhum espaço, distribuindo bola muito bem, muito perfeito em campo hoje. Não tenho do que falar, um jogador aí que encaixou como uma luva, nem teve período de adaptação, ele já tá jogando muito bem desde o primeiro jogo. E vamos lá, ele continua jogando bem toda hora, cara. Incrível, incrível, incrível. Não tenho do que falar. Ele equilibrou muito bem o jogo e deu liberdade suficiente pra Rice ser quem ele foi hoje em campo. Eu acho que é muito bonito de ver isso aqui. Saka jogou bem. Não conseguiu o gol dele, mas deu muito trabalho e foi o cara do ataque que foi bem hoje. E de quem jogou mal, você já tá entendendo que não teve tanta gente assim que jogou bem, né? Eu vou falar aqui de algumas figuras, cara. Odiei o jogo de Trossard, ele conseguiu alguns lances interessantes, mas a maioria deles foi ruim, ok? Não dá pra dizer que foi bom, né? Não gostei do jogo dele. Mosqueira na zaga, muito fraco. Faltou qualidade técnica, principalmente. Dava pra escolher outras figuras, e aí é um erro que você vai colocar na conta do treinador. Ele poderia ter escolhido um lateral diferente, botar outro lateral e botar um lateral na zaga, pra fazer uma dupla de zaga de qualidade. Era uma escolha que ele tinha, e ele escolheu botar Mosqueira, que eu acho que não tava pronto pra esse jogo. Gyökeres, cara, ele jogou mal essa partida. Bem mal mesmo. Uma coisa que eu vou falar de Gyökeres aqui, vai ficar claro, né, o ponto. As pessoas não sabem criticar Gyökeres. Você tá criticando Gyökeres pela coisa errada. Você tá criticando Gyökeres por meme de rede social. Não faz sentido. Você tem que criticar Gyökeres nos problemas. Qual o problema? Marcação frouxa, recomposição defensiva nojenta, às vezes se movimentando demais pra lado do campo, não sabe fazer pressão direito. E isso é um problema. A sua crítica que você faz na sua rede social aí, né? Olha como ele é ruim. É estúpida. A bola não tá chegando nele. A crítica não faz sentido. Não tem lógica, não tem nada por trás. Criticar isso que eu tô falando aqui, tá certo. Porque isso aqui é um problema. Ele oferece menos que os outros camisas 9. Porque a parte defensiva dele, que é essencial, essa pressão, essa coisa, ele tá entregando muito pouco, cara. Tá muito frouxo. E aí você tem um jogador que se movimenta às vezes demais, que tem que centralizar mais. No segundo tempo ele tava mais centralizado, tava mais fácil de achar. No primeiro tempo tava dando trabalho pra achar ele em campo. Não tem que se movimentar tanto, você não tá mais no Sporting, cara. Você tá no Arsenal. É só esperar a bola chegar, é só transicionar rápido. E ele tá começando a entender, eu tô notando que ele tá mudando os padrões. Ele tá com muita dificuldade pra ganhar um V1, ele tá com muita dificuldade pra sair do marcador, pra ganhar na força física, ele tá sendo derrubado em campo qualquer marcador. Ele tá sofrendo com a Premier League, como todo camisa 9 sofre no início de Premier League, cara. E foi exatamente o que rolou no jogo, cara. Ele foi anulado pela boa zaga do Newcastle. Com a zaga mais fraca, ele teria deitado e rolado ali. Mas ele tá com muita dificuldade pra driblar, principalmente, cara, que é uma característica que ele tinha. É o famoso período de adaptação. Onde ele vai entender, aqui não dá pra driblar, aqui não dá pra fazer aquilo, aqui não dá pra fazer isso. Eu tenho problemas. Agora, os problemas reais foi o que eu falei ali. Tá deixando a desejar na parte defensiva e no posicionamento. Isso aqui é fato. Então tem jogo que eu vejo crítica e eu sei que o cara talvez não tenha nem visto o jogo, ele só tá falando porque ele quer falar, velho. E aí é complicado, meu amigo. Aí a credibilidade, ó, vai lá embaixo. Não tá falando nada com nada. Mas também eu falo aqui de um problema. A permissividade da arbitragem, cara. É muito permissivo, cara. O zagueiro tá fazendo o que quer em campo, mano. Teve uma mão de Lascelles na cara dele mesmo, que foi um bagulho feio, cara. Foi um bagulho feio. Tipo assim, o árbitro devia meter um cartão. Simplesmente tá sem bola, cara. Tá metendo a mão na cara do cara por quê? O árbitro falha também. Aí é o problema da Premier League. Na UCL seria outro jogo. Ele provavelmente até jogaria bem na UCL. Na UCL você não pode fazer isso. Cara, vamos concluir isso aqui, ok? O Arsenal enfrentou um dos melhores adversários pra bater o Arsenal. Um dos melhores. E ganhou. Num jogo brutal, difícil, duro. Cada minuto valeu. Cada loucura, cada briga. Com arbitragem questionável, né? Não deixou nem os caras enxugar a bola com a toalha. Sei lá, eu achei até feia a arbitragem que eles estavam fazendo em campo. Eles ganharam. Muito bom. Isso aqui é um sinal muito positivo pra quem tá buscando o título. Vai ser duro, porque o Liverpool também é brutal, cara. É difícil pra caramba. Tá 13 a 15 pontos, né? O Liverpool em 15 pontos em primeiro lugar, o Arsenal com 13. Essa é a tabela atual. Esse aqui provavelmente é a disputa do título da temporada, ok? Os times que você tem que esperar disputando o título. Talvez eu pensei que o Chelsea estaria aqui também junto com o Arsenal com 13 pontos nesse começo, mas vai entender, né? O que rolou com a gente ali, velho. Vai entender aqueles dois cartão vermelho ali, velho. Vai entender a loucura da cabeça dos jogadores. Enfim, cara. Eu vou terminar por aqui, mano. É isso. Quis trazer esse jogo aqui porque isso é a disputa do título, né? Também devo trazer outras análises de Premier League. Provavelmente
principalmente de clássicos de Big Six, né? Provavelmente eu devo focar nisso aqui e você vai ver essas análises acontecendo periodicamente, de vez em quando eu tiver afim de fazer. Enfim, esse vídeo tá chegando no final, agradeço a presença de todos, obrigado ao apoio de todo mundo, é isso, tchau.